Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Falamos nos dois primeiros blocos do programa sobre os cursos oferecidos pelo Colégio Pio XII nesta semana, a partir desse sábado e no dia 21. Agora vamos falar sobre um projeto realizado pelo FJF. 80.482 arquivos, 1.663 pastas, 314 gigabytes de memória. Só a quantidade de arquivos é muito grande pesquisada por esse projeto. Você vai conhecer os detalhes agora com o repórter Rafael Silva e com imagens de Gilberto Girardi. Nas caixas, mais de 80 mil documentos, entre fotos, súmulas de competições esportivas, recorte de jornais que remontam a história do esporte em Juiz de Fora a partir de 1974. Mas há 2 anos, todo esse material estava prestes a ir para o lixo. A gente encontrou um material, súmulas de jogos, regulamentos, fotografias, reportagens que estavam prontas para ir para o lixo. Então, o prefeito determinou que eu usasse criatividade para saber como que a gente faria para recuperar aquilo. Isso foi feito. Para arquivar todo esse material, foi necessário quase 2 anos de trabalho duro. 15 pessoas higienizaram, arquivaram e digitalizaram todo o material que agora está disponível a um clique do mouse. Existem várias curiosidades, é só ter um pouquinho de paciência e você vai acessando os arquivos e consegue encontrar bastante coisa. Por exemplo, se a gente digitar a palavra vôlei, então a gente clica aqui, ó, Quadrangular Internacional de Voleibol, por exemplo. A gente descobre que em 95 teve um quadrangular internacional de vôlei que participou equipe como Itália, uma equipe do Peru, equipe brasileira infantil e juvenil. Então a gente vai descobrindo essas coisas que vão ficando esquecidas, mas acabam sendo registradas pelo projeto. Muitas pessoas que vêm aqui, principalmente desportistas da década de 70, 80, etc., pessoas hoje que estão com uma idade mais avançada, mas vem aqui pesquisar. Aí a pessoa vai lá e encontra o seu nome na época de adolescência, de infância e tal, as competições que participou e tal. Então é fascinante. Entre as muitas raridades catalogadas nesses 2 anos de trabalho está esse quadro das competições oficiais de futebol em Juiz de Fora, de 1918 a 1980. Aqui mostra todas as vitórias dos principais times da cidade, como o Tupi, o Tupinambás e o Sport. Antônio, quem foi o idealizador desse quadro? Foi Geraldo Guerém, que é uma pessoa muito importante na história do esporte Juiz de Fora. Ele trabalhou no esporte dos anos 20 do século passado até os anos 80, mais ou menos, e escreveu este livro, né? Retrospectiva do futebol em Juiz de Fora, de 1918 a 1978. E quando foi inaugurado o Sesport, este prédio aqui, em 30 de maio de 1981, ele fez, para a inauguração, este quadro de presente. Além do valor da memória da nossa cidade, que isso é muito importante, né, para o futuro, esse material ele serve de apoio para aqueles, inclusive nós, que queiramos fazer algo para o esporte ter uma passado, que com isso a gente consegue projetar as ações futuras com maior qualidade. Vamos dizer que a primeira etapa desse projeto chegou ao fim. E agora, qual que é o próximo passo? É porque a geração de documentos é constante, né? Aliás, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? Em nome do secretário de Esporte, Renato Miranda. Mas este projeto continua, porque a geração de documentos é diária e constante. Então, nós tivemos o apoio da FAPEMIG, né, para a execução para o início deste projeto, que durou 2 anos e meio, mas foi fantástico para a gente, porque agora nós percebemos tanto a importância de se dar valor aos documentos, sejam eles quais forem, porque muitas vezes alguma coisa que você não dá a menor importância e acha que aquilo não vale nada, e de repente aquilo tem um valor extraordinário para o resto da sua vida. E no esporte também é assim, né? Toninho, falou-se qualquer coisa aí de data de 1974. E para trás, como é que ficou? Olha, é o que a gente estava comentando aqui. Dentro da documentação que nós encontramos, existe muita coisa. Aquele próprio quadro que foi mostrado, ele mostra jogos que foram realizados em 1918. E dentro de vários documentos, eu trouxe alguns aqui, né? Vocês veem que a mesa aqui está parecendo escritório. Eu estou armado até os dentes aqui. Então, assim, eu trouxe vários documentos que mostram coisas que aconteceram, por exemplo, jogos no Granbury de futebol em 1898. Então, registro de jogos com nome de jogadores, etc, etc. Então, o campo é muito vasto.
mexendo naquilo tudo é que a gente vai encontrar, então, uma quantidade enorme de informações sobre a história do esporte de Juiz de Fora que jamais seriam encontradas se não estivessem hoje à disposição de qualquer pessoa, né? Doutor Nimbuda, eu quero parabenizar pelo trabalho. Eu acho que isso é favorável. A memória tem que ser destacada, né? Sim. Então foi um trabalho com os alunos aí da Universidade Federal de Fora, vocês estão de parabéns. Agora, nós sabemos, por exemplo, que o presidente Itamar, o saudoso presidente Itamar Franco, foi o jogador de basquete do Esporte Clube Juiz de Fora, né? Sim. Você que coordenou todo esse trabalho aí de pesquisa e formar esse acervo, o que você destaca? Qual curiosidade, uma personalidade do esporte que você destaca que você não conhecia e você teve a curiosidade de dar mais atenção? Olha, eu fiquei fascinado pela história do Geraldo Guerém, entendeu? Porque ele foi diretor de vários clubes em Juiz de Fora, era um esportista, era uma pessoa do esporte, entendeu? Era um praticante e um fascinado por organizar coisas. Uma outra pessoa que eu não vou pesquisar aqui, mas é o organizador da Corrida da Fogueira, por exemplo, que hoje está com 64 anos, né? Então, são 64 anos de uma história que começou no bairro Mariano Procópio, né? O camarada queria chamar a atenção para a festa junina. Então, ele organizou, a Fogueira, ele organizou uma corrida para percorrer a cidade para anunciar a festa junina. Do Marianinho, festa junina do Marianinho. Exatamente. E aí o vencedor da corrida acendia a fogueira, entendeu? Então, assim, uma ideia que de repente se transformou numa tradição, e a Corrida da Fogueira hoje é uma das corridas mais antigas do país, né? Então, pesquisando, estou citando aqui dois exemplos, a história do próprio Geraldo Guerém. Inclusive, eu queria enfatizar, Marcelo, eu participei muito dessa corrida. Meu tempo que eu estava no Exército, era treinador de educação física, eu tenho algumas medalhas em casa, conquistadas por equipe na Corrida da Fogueira. Então, uma corrida que eu tenho na memória, muito importante, meu nome deve estar lá. O Zé Lúcio é sócio fundador da corrida, viu? Sócio fundador. 1972 e 1977. Mas é exatamente isso que acontece. As pessoas falam assim, pô, eu estava lá, e muitas pessoas, a partir de programas como este, noticiário nos jornais, televisões, etc., as pessoas levam lá para o arquivo histórico. Tem acontecido isso. O senhor, por exemplo, né? A pessoa está em casa, vê o programa e diz assim, olha, eu vou levar para lá. Às vezes o camarada já está numa certa idade e fala, eu vou levar para lá. Aí chega com um pacote assim, isso aqui eu guardei, estão aqui as minhas medalhas, estão aqui os meus documentos, né? Então isso foi fascinante, eu acho assim que... E começou porque a Secretaria de Esporte foi criada agora há 3 anos e ela vem de uma dinastia, assim por assim dizer, de 1977, quando foi criado o Departamento de Esportes da Secretaria de Educação. Isso. Depois disso, em 2002, foi criada a Gerência de Esporte e Lazer, depois foi criada a Subsecretaria em 2005 e depois, em 2009, a Secretaria de Esporte e Lazer, que é a que existe hoje. Então, toda essa documentação estava numa sala escura, que eu resolvi, inclusive, aproveitar para expandir o Laboratório de Avaliação Física, do qual eu sou responsável hoje lá na Secretaria. Então, essa sala escura, cheia de documentos embolorados, um poeirão tremendo, aí eu vi aquele quadro. E falei, 1918, jogo de futebol em Juiz de Fora. Aí eu chamei o doutor Renato Miranda, eu falei, Renato, olha isso aqui, cara. Aí ele comentou com o prefeito Custódio imediatamente falou, e o que é isso, do que se trata? Falou, tem um monte de documentos. Ele falou, recupera isso imediatamente, deu ordem para recuperar. E isso se transformou numa bola de neve disso tudo, que assim, nós não temos assim, a memória do esporte total de Juiz de Fora, não é isso. É um monte de documentos que por acaso estavam ali, iam ser jogados no lixo, e que de repente traz memórias de todas as pessoas, e todas as pessoas se motivam para levar a sua própria memória, falou, eu quero, que bom. Alguém se preocupou com isso. Eu posso mostrar aqui alguns documentos, Toninho? Pode, lógico. Aqui eu trouxe aqui algumas coisas, né? Por favor. A história, por exemplo. Isso aqui são os livros do ranking, né? Posso mostrar aqui? Pode, claro. Então são os livrinhos. São o quê? São os livrinhos. Aqui esse da Corrida da Fogueira, né? Organização da Corrida da Fogueira em 1975. E aqui toda a história dos 25 anos do ranking de corridas rústicas.
preservados lá pelo Léo Renault, pelo Orlando Rício e toda aquela turma lá mais antiga da Secretaria de Educação, que hoje está com a gente na Secretaria de Esportes, né? Esse pessoal foi juntando e catando isso, pelo menos de alguma forma, preservando, e hoje a gente pode pegar isso e mostrar para as pessoas, disponibilizar na internet ainda não, mas para qualquer pessoa que vá lá, o senhor mesmo, se quiser ir lá. É isso que eu ia te perguntar, porque é importante, né, Marcelo? Tem muitas pessoas, doutora, participar. É tipo um isso aqui museu parece que tem mesmo, né, corrida para do viajar. garçom, peteca, né? Peteca, esse primeiro torneio de peteca. senhor Tem viu pessoas aqui, aí que às vezes não teve oportunidade. Hoje é fácil tirar fotografia, todo mundo tem uma máquina fotográfica, né? Celular. Mas naquela época não tinha. Ninguém Então, registrava. às vezes a pessoa quer mostrar hoje para o neto, para o filho, para um parente. Ele pode ter acesso a esse acervo? Qual horário? Como é que está disponível isso para Já a população? está, né? É só marcar lá na Secretaria de Esporte e ir lá e consultar. Na Rua Rui Barbosa. Avenida Rui Barbosa, né? É o antigo Sesport, né, que hoje é a Secretaria de Esporte e Lazer. O horário, há 3 sempre anos. tem alguém lá para atender, a pessoa Sempre tem alguém vai... para atender. Seria interessante telefonar antes, né? Marcar, né? E marcar. Agenda. Para agendar, porque, na verdade, quem cuida... Eu sou responsável pelo Laboratório de Avaliação Física e pelo Arquivo Histórico também. Pode levar a máquina para tirar uma foto, evidentemente, pode, né? Para tirar, fotografar. Pode fotografar, mas como vocês viram na reportagem, já está tudo fotografado, assim, em termos de documentos. Você pode tirar mas a cópia dos pessoa quer documentos. levar para mostrar para a família, para deixar no quadro, na parede. Pode copiar. Pode copiar, entendeu? Não tem problema nenhum. É exatamente para isso mesmo. E você está falando da internet, ainda não está disponível? Vai estar? Você pretendem colocar na internet? Bom, foi bom a senhora tocar nisso, porque o patrocínio é da FAPEMIG. Sim. E a realização do projeto é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso. O responsável pelo projeto, o doutor Renato Miranda, que é o secretário de Esportes, Isso. e ele como professor da universidade. Então, o projeto pertence à universidade, com patrocínio da FAPEMIG, né, feito na Secretaria de Esportes. Então, para que seja feito qualquer coisa com este arquivo, vai ter que ser negociado entre as partes. Entendeu? Então, existe... mas isso é facílimo de fazer, devido a... Uma vez que já está digitalizado, eu acho que não tem muita história aí para poder fazer. Né? Não tem só menor mesmo problema. consenso, não tem menor problema, né? um consenso problema. entre as partes, né? Que Exatamente. seria, né? Agora, eu queria destacar também a importância desse projeto, que foi para a gente, para nós todos, porque hoje a importância da digitalização de qualquer documento. Isso foi um processo educativo para todos nós da Secretaria de Esporte. E, a partir disso, nós tivemos assessoria do próprio arquivo histórico do município, o pessoal do arquivo histórico, lá deixa eu só citar aqui, a doutora Elione, o Antônio Henrique, o Chicão, e tivemos assessoria, mas percebemos, dentro deste trabalho, o quanto é importante lidar com milhares e milhares de documentos com facilidade. Então, vocês imaginem hoje, por exemplo, qualquer gerente de qualquer setor, um prefeito. O prefeito deixa a prefeitura, ele tem que ter cópias de todos os seus documentos, principalmente dos principais projetos que envolveram dinheiro, por exemplo. Ele tem que ter cópia. Então, normalmente, um chefe de setor, ele leva para casa a cópia em papel desses documentos. Né? E tem salas e salas que ele tem que preservar isso por 20, 30, 40 anos, ou até ele morrer. Hoje, a pessoa leva para casa um DVD. Entendeu? O pendrive, né? Vai mais rápido aí no pendrive. Pendrive no próprio gerenciamento de documentos. Eu estou vendo, você me perguntou, pô, e agora, e daqui para frente? Daqui para frente, se você visse a quantidade de caixas que o pessoal chega lá todo mês, fala assim, isso aqui é do setor tal, isso aqui é do setor tal, entendeu? Então, na verdade, nós precisamos nos profissionalizar nessa área, porque hoje não se lida, no dia de hoje não se pode lidar com documentos de qualquer natureza. Então, para a gente foi um processo educativo fundamental. Eu acho que foi uma providência genial do próprio prefeito e da própria secretaria de fazer isso e melhorar a agilidade da gente em todos os sentidos. Ok, vamos então para o nosso último intervalo da mesa de debates. Nós voltamos já já.
Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Continuamos a nossa entrevista com o Toninho Buda, que ajudou a organizar, a montar esse projeto realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que organizou, higienizou e agora está disponibilizando ao público, não pela internet, mas lá na Secretaria de Esportes e Lazer, documentos, né, que mostram a história do esporte, um trecho da história do esporte de Juiz de Fora. Toninho, você me mostrava aqui no intervalo a quantidade de corridas. A gente falou da corrida do Fogueira, muito tradicional, mas a quantidade de corridas que tinham aqui na cidade e com nomes bem peculiares, né? Eu queria... nomes, por exemplo, eu particularmente, né, como eu sou corredor e apaixonado por corrida, evidentemente me chamou muita atenção o próprio ranking de corrida rústica. Então eu listei aqui os 115 nomes de corridas diferentes que já aconteceram em Juiz de Fora. Meias maratonas, por exemplo, foram 14, né? E assim por diante. Então, eu vou... E aqui eu estou fazendo uma planilha onde eu tenho todos os anos em que essas corridas foram realizadas, e estou levantando a parte. Só que é um trabalho minucioso e que, nas horas vagas, é que eu pego nele, né? Quantas vezes foi? Também você está levantando? Lógico, isso está claro aqui. Ó. Tudo que está em amarelinho aqui foram os anos que aconteceram essas corridas. 115 nomes de corridas diferentes em 25 anos de ranking. E aqui eu estou colocando o número de participantes de cada corrida, a média de participantes por corrida por ano. Então tem acontecido um fenômeno muito interessante também na história do esporte de Juiz de Fora, que antes da criação da Secretaria de Esporte, era em torno de 150 o número de corredores por corrida, a média. Né? Depois da criação da Secretaria de Esporte, esse número chega hoje a mais de 1.500 corredores, em cerca de 3 anos de criação da Secretaria de Esporte. Mas isso também se deve a uma popularização cada vez maior da corrida, tanto pela importância da corrida, pela simplicidade, pela eficiência da corrida, né? E também porque é um esporte de muito baixo custo e uma eficiência extrema. A fonte desses elementos, você está tirando desses documentos? De toda essa documentação. Daquela documentação que estava perdida? Essa documentação toda que estava perdida, eu estou buscando os documentos, né? E fazendo este levantamento. Mas você tinha perguntado especificamente sobre nomes curiosos, né? Aqui tem a corrida Balbina de Jesus, né? A corrida do Anão, a corrida de Chácara é famosa, mas corrida da Ecologia, né? Que essa também foi famosa durante muitos anos, corrida do Grisu, Jornal Boca Livre, Largue o Cigarro Correndo, essa aqui muitos anos, né? Teve a corrida Largue o Cigarro Correndo. Essa foram quantas vezes aí? Você tem ela aí? Essa corrida Largue o Cigarro Correndo, ela já teve também outros nomes diferentes, sabe? Mas principalmente a partir de 1992. Parece mais recente, né? É mais recente, né? Mas tem corridas que já existiam antes da criação do ranking. Quando a gente pega, por exemplo, este livrinho do ranking, que foi o primeiro, do primeiro ano, em 1987, a gente vê, por exemplo, que a corrida de Santa Luzia já estava na 5ª edição. A corrida a corrida... Tem uns nomes aqui de academia que eu não posso falar, então. A corrida do Olímpico, do Clube Olímpico, por exemplo, já estava na 4ª edição. E a própria corrida da Fogueira, né, que eles têm 64 anos, já estaria também num número muito mais avançado. Então, quer dizer, a gente não tem, antes disso, né, tem pouca coisa sobre isso. Agora, o que eu acho importante, mais importante do que tudo, são os estudos e as análises que a gente faz a partir da documentação. Então, eu e o Dr. Renato Miranda, por exemplo, publicamos neste livro aqui, organizado pelo Carlos Fernando. Queria que você mostrasse aqui para a gente. Agora, no ano passado, este livro organizado pelo Carlos Fernando, na Universidade Federal, História e Memórias do Esporte, né, em Minas Gerais. Esse livro já foi lançado e vai ter um lançamento oficial em Belo Horizonte, né? E eu e o Renato escrevemos um capítulo deste livro contando esta saga da recuperação da memória do esporte. Por que eu estou mostrando isso? Porque é importante que sejam publicados estudos, como eu já publiquei também, este estudo aqui, especificamente sobre a corrida da Fogueira, entendeu? Falando sobre a história das corridas da Fogueira, os grandes vencedores, a Viviane Anderson, por exemplo, Ronaldo da Costa e etc., os antigos, e a saga desses corredores também, a luta deles por continuar correndo. E
eu acho importante que nós nos preocupemos em estudar e publicar sobre isso. O Dr. Renato Miranda tem esse livro também sobre psicologia do esporte, né? Que é base, eu né? sou aluno dele no mestrado. Eu tenho outros também aqui em outras áreas, mas não tem nada a ver com o assunto agora. Mas, assim, eu acho importantíssimo que, a partir disso, né, porque o que você vai fazer com essa história? Né? Hoje, nós estávamos comentando aqui a quantidade de esportes diferentes que não existem mais. Esportes lúdicos, extremamente interessantes, extremamente eficientes para a juventude. Né? Baratos para a criança. Hoje, só se pensa em videogame. Em criar coisas ligadas à televisão. Eu vi uma apresentação. Eletricidade, né? Mas eu fui assistir a uma apresentação outro dia de um colégio apresentando estudos sobre inglês, etc. Eu fiquei impressionado assim como as crianças hoje me parecem mais gordinhas e com maior dificuldade de movimentação. Eu acho que quando você pega tanto fotografias quanto documentos e etc., de gerações anteriores, eu acredito que eram crianças muito mais saudáveis. Você pega documentos hoje, porque nós temos lá documentos de professores, são professores da Secretaria de Educação. Toninho, só pra gente ver, estamos com 1 minuto. 1 minuto só? Já. Tá. Não, só para você encerrar a sua fala, por gentileza. Para você encerrar, você quer concluir a sua fala? A gente deixa para uma próxima. Olha, eu posso concluir assim. Estou extremamente feliz de estar participando deste trabalho, que é um trabalho que começou e não vai parar nunca, né? E agradecer a vocês. Um grupo maravilhoso, que é a TVE, né? Que é um grupo de comunicação fantástico e que está ao lado de todas as pessoas que buscam o progresso, que buscam realmente contribuir para a sociedade. Nós é que agradecemos, então, a sua participação e a participação de todos vocês aqui na mesa de debates de hoje. Agradecemos também a sua companhia. Lembrando que nós estamos de volta amanhã, às 11 da manhã. Até lá.